Você precisa de um lar, e eu preciso de quem cuide das minhas filhas, disse Roberto, ao parar o carro na estrada poeirenta. Adriana estava encostada na parede de madeira, grávida, exausta, sem forças para continuar. Ele desceu do veículo com duas meninas pequenas, segurando sua mão, e caminhou até ela. Adriana não conseguiu responder de imediato, porque a garganta estava seca demais e as pernas tremiam com o peso do cansaço acumulado desde a madrugada, quando tinha sido expulsa da pensão onde morava. Depois que a dona do lugar descobriu que ela estava grávida e sem condições de pagar mais um mês de aluguel, a mulher havia gritado na frente de todos os outros moradores que não queria gente assim no seu estabelecimento e que ela tinha até o meio-dia para sumir dali com suas coisas. O tom de voz era alto e cheio de desprezo, como se Adriana fosse algo sujo que precisava ser removido o quanto antes. Adriana juntou as poucas roupas que possuía dentro de uma sacola rasgada que já tinha sido remendada várias vezes e saiu sem olhar para trás, enquanto sentia o bebê se mexer dentro da barriga como se soubesse que algo estava errado. Ela caminhou por horas debaixo do sol forte que queimava a pele e fazia a vista ficar embaçada de tanto suor escorrendo pelo rosto. Não tinha para onde ir, porque não tinha família na cidade. E o pai da criança tinha desaparecido assim que soube da gravidez, deixando ela sozinha e sem nenhum tipo de apoio ou explicação. Ela tentou bater em algumas portas pedindo trabalho, ou ao menos um copo de água, mas as pessoas olhavam para a barriga dela e fechavam a porta na cara sem dizer uma palavra. Era como se estar grávida e sozinha fosse um crime que a tornava invisível para o mundo. Ou pior ainda, que a transformava em alguém perigoso que não merecia nem mesmo compaixão. Adriana sentou-se na beira daquela estrada empoeirada, porque as pernas simplesmente não aguentavam mais sustentar o peso do corpo e do bebê. Ela encostou a cabeça na parede de madeira de uma construção abandonada e fechou os olhos, tentando reunir forças para continuar, mas não sabia mais para onde ir ou o que fazer. A fome apertava no estômago e a sede deixava a boca tão seca que era difícil até engolir a própria saliva. Foi naquele momento de desespero completo que ela ouviu o barulho de um motor se aproximando e abriu os olhos para ver um carro preto parando bem na frente dela, levantando uma nuvem de poeira que fez ela tossir. Agora, ali parada na frente daquele homem bem vestido, com duas meninas bonitas ao lado dele e um carro que parecia custar mais dinheiro do que ela já tinha visto na vida inteira, Adriana se sentiu pequena e envergonhada da própria condição, mas ao mesmo tempo havia um brilho de esperança naqueles olhos dele, que a fez acreditar que talvez aquela proposta não fosse apenas mais uma armadilha, como tantas outras que já tinha enfrentado. Roberto deu um passo à frente e repetiu com voz mais firme e clara, observando cada detalhe do rosto cansado dela, os olhos inchados de tanto chorar escondido e as mãos trêmulas que seguravam a sacola velha como se fosse a única coisa que a mantinha conectada à realidade. Preciso de alguém que cuide das minhas filhas e da casa. Você precisa de um lugar para ficar e ter esse bebê com segurança. Não estou pedindo nada além de trabalho honesto, em troca de moradia e comida, um lugar decente para você dormir e se alimentar até que a criança nasça e depois também se você quiser ficar. As duas meninas olhavam para Adriana com uma mistura de curiosidade e timidez, enquanto a menor delas segurava firme na mão do pai e a mais velha mordia o lábio inferior, como se estivesse avaliando se aquela mulher desconhecida seria boa o suficiente para entrar na vida delas. A menor tinha cabelos loiros presos em duas tranças mal feitas, que pareciam ter sido feitas às pressas, e usava um vestido simples de cor escura que contrastava com a pele clara. Já a mais velha tinha uma postura mais séria e observava a Adriana com olhos que pareciam carregar uma dor muito maior do que a idade permitia. Adriana finalmente encontrou forças para falar e a voz saiu trêmula, mas carregada de uma sinceridade que não podia ser fingida. Eu não tenho para onde ir, e não sei se o senhor está falando sério, mas se estiver, eu prometo que vou cuidar delas como se fossem minhas. Eu sei o que é não ter ninguém, e não quero que nenhuma criança sinta isso. Roberto assentiu devagar e apontou para o carro indicando que ela deveria entrar. Ele abriu a porta traseira e ajudou as meninas a subirem primeiro antes de fazer um gesto para Adriana, que hesitou por um segundo antes de aceitar a mão estendida dele e entrar no veículo. O banco era macio e limpo, tão diferente de qualquer lugar onde ela tinha sentado nos últimos meses,
que por um instante ela teve medo de sujar tudo com a roupa empoeirada que usava. As meninas se acomodaram no banco de trás e Adriana sentou-se ao lado delas, segurando a sacola rasgada no colo, enquanto tentava controlar o tremor nas mãos que aumentava a cada segundo que passava. Ela olhou pela janela e viu a estrada vazia ficando para trás, enquanto o carro seguia por uma estrada de terra cercada por árvores altas de ambos os lados. O caminho até a fazenda foi silencioso, mas não desconfortável, porque Roberto explicou durante o trajeto que a esposa tinha falecido há 6 meses em um acidente de carro quando voltava da cidade depois de fazer compras, e que desde então ele tentava cuidar das filhas sozinho. Mas o trabalho na propriedade exigia muito tempo, e as meninas estavam ficando cada vez mais tristes e distantes dele. Ele contou que tentou contratar algumas mulheres da cidade para ajudar, mas nenhuma delas ficou mais de uma semana porque achavam a fazenda longe demais, ou porque não tinham paciência com crianças que estavam em luto. Uma delas até disse na cara dele que as meninas eram muito quietas e que isso era estranho demais para aguentar. Roberto falava olhando para a estrada, mas Adriana percebia pela voz dele que aquilo o machucava profundamente, porque ele sabia que as filhas estavam sofrendo e não conseguia fazer nada para aliviar aquela dor. Elas eram tão alegres antes, brincavam o tempo todo e enchiam a casa de risadas. Agora mal falam e passam o dia inteiro no quarto olhando para o nada. Eu não sei mais o que fazer para trazê-las de volta. Adriana sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquilo, porque entendia perfeitamente o que era perder alguém importante e ficar sem chão. Ela mesma tinha perdido a mãe ainda criança e cresceu sem nunca ter superado completamente aquela ausência. Quando chegaram à fazenda, Adriana ficou impressionada com o tamanho da propriedade, que tinha uma casa grande de 2 andares, pintada de branco, com varandas amplas e jardins bem cuidados ao redor. Havia flores de várias cores plantadas em canteiros organizados e uma cerca de madeira branca que delimitava o jardim da frente. O caminho de pedras que levava até a porta principal estava limpo e havia um balanço de madeira pendurado em uma árvore enorme que ficava do lado esquerdo da casa. Aquele balanço parecia não ser usado há muito tempo, porque as cordas estavam cobertas de folhas secas. Havia um curral com cavalos ao fundo e uma horta extensa que parecia produzir de tudo um pouco. Adriana conseguiu ver pés de tomate, alface, cenoura e várias outras verduras que cresciam em fileiras organizadas. Roberto estacionou o carro na frente da casa e desceu ajudando as meninas a saírem antes de estender a mão para Adriana, que aceitou o gesto com gratidão, porque as pernas ainda estavam fracas e o cansaço agora parecia pesar ainda mais, depois de finalmente encontrar um lugar seguro. Ele abriu a porta principal e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. A casa por dentro era espaçosa e tinha móveis de madeira escura que pareciam antigos, mas bem conservados. O cheiro de limpeza misturado com um leve aroma de café ainda pairava no ar. Havia fotografias penduradas nas paredes, mostrando momentos felizes de uma família que um dia foi completa e agora tinha um vazio visível em cada canto. Em uma das fotos, uma mulher de cabelos castanhos e sorriso largo segurava as 2 meninas no colo, enquanto Roberto ficava atrás com a mão no ombro dela. Todos pareciam tão felizes que era impossível imaginar que aquela alegria tinha sido interrompida de forma tão brutal. A sala de estar tinha um sofá grande de tecido bege e uma mesa de centro com algumas revistas empilhadas. A televisão estava desligada e coberta por uma fina camada de poeira, como se ninguém tivesse ligado ela há semanas. Vou mostrar o quarto onde você vai ficar e depois conversamos sobre as responsabilidades, disse Roberto, subindo a escada de madeira que rangia levemente a cada passo. As meninas subiram atrás dele em silêncio, e Adriana seguiu por último, segurando firme no corrimão porque a barriga pesava, e subir escadas estava ficando cada vez mais difícil. O quarto ficava no 2º andar no final do corredor, e tinha uma cama simples, coberta com lençóis limpos de cor branca, um guarda-roupa pequeno de madeira clara e uma janela ampla que dava vista para os campos verdes da fazenda, onde o sol começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e dourado, criando um espetáculo de cores que Adriana nunca tinha visto de tão perto. Adriana entrou devagar e colocou a sacola sobre a cama
sentindo pela primeira vez em meses que talvez as coisas pudessem melhorar e que aquele bebê dentro dela teria uma chance de nascer em um lugar digno, longe da miséria e do abandono que ela conhecia tão bem. Roberto ficou parado na porta, observando a reação dela. E então falou com uma seriedade que deixava claro que cada palavra era verdadeira e que ele não estava fazendo aquilo por pena, mas por necessidade real. Eu não vou mentir para você. As meninas estão sofrendo muito e precisam de atenção. A mais velha se chama Helena e tem 8 anos. A menor é a Laura e tem 5. Elas eram muito apegadas à mãe e desde que ela se foi ficaram quietas demais. Não brincam como antes e quase não falam comigo ou com qualquer outra pessoa. Eu preciso que você seja paciente com elas e ao mesmo tempo firme, porque elas precisam de estrutura e de alguém que mostre que a vida continua mesmo depois da dor. Adriana ouviu cada palavra e sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Mas ao invés de recuar, ela assentiu com determinação, porque sabia que aquela era a chance que ela precisava para recomeçar e dar ao filho uma vida melhor do que a que ela teve. Uma vida com teto, comida e talvez até um pouco de carinho. Eu vou fazer o meu melhor. O Senhor pode confiar em mim. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu prometo que vou cuidar delas com todo o amor que eu tenho. Roberto sorriu pela primeira vez, desde que tinham se encontrado na estrada, e aquele sorriso carregava um alívio que ele não conseguia esconder. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado das costas dele. Então vamos jantar. Você deve estar com fome e precisa se alimentar bem por causa do bebê. Amanhã começamos cedo porque tem muito trabalho pela frente, mas hoje você descansa. A mesa de jantar foi preparada por Roberto, que revelou ter aprendido a cozinhar depois que a esposa faleceu porque não tinha outra opção e não podia deixar as filhas passarem fome. Ele serviu arroz com feijão e um pedaço de carne assada que estava simples, mas saboroso e bem temperado. Helena e Laura comeram em silêncio, observando Adriana de vez em quando, com olhares que misturavam desconfiança e curiosidade. Elas não estavam acostumadas com a presença de outra mulher na casa, e aquilo era estranho demais para aceitarem de imediato. Adriana tentou puxar assunto algumas vezes, perguntando se elas gostavam de estudar, ou se tinham alguma brincadeira favorita, mas as meninas respondiam apenas com monossílabos ou acenos de cabeça. Então ela decidiu respeitar o tempo delas e não forçar nada, porque sabia que confiança não se conquista em um dia e que elas precisavam processar tudo no ritmo delas. Depois do jantar, Roberto levou as filhas para o quarto e Adriana ficou sozinha na cozinha lavando a louça, enquanto pensava em tudo que tinha acontecido naquele dia e em como a vida podia mudar de direção de uma hora para outra. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou baixinho para o bebê que tudo ia ficar bem agora, e que eles finalmente tinham um lugar para chamar de lar, mesmo que temporário. Os primeiros dias foram difíceis, porque Adriana precisou aprender a rotina da casa, que começava antes do sol nascer e só terminava quando já estava escuro lá fora. Ela acordava cedo para preparar o café da manhã, enquanto Roberto ia cuidar dos animais e das plantações que exigiam atenção constante. As meninas desciam para tomar café sempre em silêncio e depois voltavam para o quarto, onde passavam horas trancadas sem fazer barulho algum. Adriana batia na porta algumas vezes, oferecendo ajuda com os deveres da escola ou propondo alguma atividade, mas elas sempre recusavam educadamente, dizendo que estavam bem. Ela limpava a casa inteira todos os dias, varria o chão, tirava o pó dos móveis, lavava as roupas e cuidava da horta quando sobrava tempo. O trabalho era pesado e a barriga cada vez maior tornava tudo mais difícil, mas ela não reclamava porque sabia que estava em um lugar seguro e que aquilo já era mais do que ela podia ter pedido. Roberto observava tudo de longe e via o esforço que Adriana fazia para se integrar àquela casa e ganhar a confiança das filhas que permaneciam distantes e fechadas em si mesmas. Uma tarde, ele voltou mais cedo do campo e encontrou Adriana sentada na varanda, com as mãos trêmulas, segurando um copo de água. Ela estava pálida e suando frio. "Você está bem?", perguntou ele, se aproximando com preocupação genuína no rosto. Adriana tentou sorrir, mas a dor nas costas estava ficando insuportável. "É só cansaço, vai passar." Roberto balançou a cabeça e disse com firmeza: "Você precisa diminuir o ritmo."
Não quero que aconteça nada com você ou com o bebê por causa do trabalho. A partir de hoje, você faz só o essencial e descansa o resto do tempo. Adriana quis protestar, mas a expressão dele não deixava espaço para argumentos. Então ela apenas assentiu, agradecida por ter encontrado alguém que se importava com o bem-estar dela. Uma manhã, enquanto Adriana preparava o café da manhã, Helena entrou na cozinha e ficou parada observando ela mexer as panelas no fogão. A menina tinha os olhos iguais aos do pai e carregava uma tristeza que não combinava com a idade. O silêncio durou alguns minutos, até que Helena finalmente juntou coragem para falar. "Você vai embora também?" perguntou com uma voz tão baixa que Adriana quase não ouviu. Adriana parou o que estava fazendo e se virou para encarar a menina, sentindo o coração apertar, porque entendeu naquele momento que a resistência delas não era por maldade, mas por medo de se apegar e perder de novo. Medo de deixar alguém entrar na vida delas e ter que passar por mais uma despedida dolorosa. "Não vou embora, Helena. Eu prometo que vou ficar aqui e cuidar de você e da sua irmã enquanto vocês precisarem de mim. Eu não vou deixar vocês sozinhas." Helena ficou parada, olhando para Adriana por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar naquela promessa, ou se era apenas mais uma mentira de adulto que dizia coisas bonitas, mas não cumpria nada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que ela se esforçava para segurar, porque tinha aprendido que chorar não mudava nada, e só deixava o pai mais triste ainda. Adriana se abaixou devagar, segurando a barriga para ficar na altura da menina, e estendeu a mão tocando de leve no ombro dela, com um gesto que tentava transmitir toda a sinceridade que sentia naquele momento. "Eu sei que você não me conhece e não tem motivo para confiar em mim ainda, mas eu também já perdi muita gente na minha vida e sei como dói. Sei como é acordar todo dia e sentir que falta um pedaço de você. Eu não vou prometer que vou substituir a sua mãe, porque ninguém pode fazer isso. Mas eu prometo que vou estar aqui todos os dias cuidando de você e da Laura, do jeito que eu gostaria que alguém tivesse cuidado de mim quando eu era pequena e fiquei sozinha no mundo." Helena limpou os olhos com as costas da mão e assentiu devagar antes de sair da cozinha, sem dizer mais nada. Mas alguma coisa tinha mudado naquele olhar, e Adriana sentiu que talvez aquela fosse a primeira rachadura na parede que as meninas tinham construído ao redor delas mesmas, para não sentir mais dor. Os dias seguintes foram diferentes, porque Helena começou a aparecer na cozinha com mais frequência, sempre observando Adriana trabalhar sem dizer muito, mas prestando atenção em cada movimento, cada gesto, cada palavra que saía da boca dela. Ela ajudava a secar a louça quando era solicitada, e às vezes até sorria de leve quando Adriana contava alguma história engraçada sobre coisas que tinha vivido antes de chegar ali. Laura ainda permanecia distante e passava a maior parte do tempo no quarto brincando sozinha, com bonecas velhas que tinham pertencido a ela e à irmã quando eram mais novas. Algumas dessas bonecas estavam com os cabelos embaraçados e os vestidos rasgados, porque ninguém tinha paciência para cuidar direito delas depois que a mãe se foi. Mas, de vez em quando, Adriana ouvia o barulho de passos pequenos no corredor e sabia que a menina estava ali escondida atrás da porta, observando tudo de longe, tentando entender se podia confiar naquela mulher estranha que tinha entrado na vida delas de repente. Roberto notou a mudança no comportamento de Helena e uma noite depois que as meninas foram dormir, ele desceu para a cozinha, onde Adriana ainda estava terminando de organizar as coisas para o dia seguinte. Ela estava sentada na cadeira com as mãos apoiadas na barriga, que já estava bem grande, e parecia pesar mais a cada dia que passava. "Eu não sei o que você disse para ela, mas obrigado." Faz tempo que eu não via a Helena com aquele olhar menos pesado. Ela até sorriu hoje de manhã, quando eu estava saindo para o campo e isso não acontecia há meses. Adriana sorriu cansada e respondeu enquanto secava as mãos no pano de prato que estava pendurado ao lado da pia. "Eu não fiz nada de especial. Só falei a verdade e deixei claro que eu não vou desaparecer." Acho que era isso que ela precisava ouvir, porque criança que perde alguém importante fica com medo de se apegar de novo. Roberto puxou uma cadeira e se sentou na frente dela, com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo que ele não conseguia nomear naquele momento. "Você é boa com elas. Eu percebi isso desde o primeiro dia,
mas agora está ficando claro que você realmente se importa e não está aqui só por obrigação ou porque não tinha outro lugar para ir. Adriana sentiu o rosto esquentar com aquelas palavras, porque não estava acostumada a receber elogios ou reconhecimento. A vida toda ela foi tratada como se não valesse nada, e agora alguém estava dizendo que ela fazia diferença. Eu me importo sim. Elas são boas meninas e merecem ser felizes de novo. Ninguém deveria carregar tanta tristeza sendo tão pequena. Eles ficaram ali conversando até tarde sobre as meninas e sobre como a rotina da casa estava mudando aos poucos. Roberto contou histórias de quando a esposa ainda estava viva e de como as meninas eram diferentes naquela época, cheias de energia e sempre inventando brincadeiras novas que enchiam a casa de barulho e alegria. Adriana ouvia tudo com atenção e sentia uma pontada de tristeza por não ter conhecido aquela mulher, que claramente tinha sido o centro daquela família. As semanas foram passando e Adriana sentia o bebê crescendo dentro dela com cada vez mais força. Os chutes ficavam mais intensos e às vezes doíam tanto que ela precisava parar o que estava fazendo e sentar por alguns minutos até passar. O bebê se mexia principalmente à noite, quando ela estava tentando dormir e parecia estar fazendo ginástica lá dentro. Roberto insistia que ela descansasse mais, mas Adriana não conseguia ficar parada porque tinha medo de que, se não se mostrasse útil, ele mudasse de ideia e a mandasse embora. Aquele medo irracional a perseguia todas as noites quando ela deitava na cama e olhava para o teto pensando em tudo que podia dar errado. Uma tarde, enquanto Adriana regava as plantas na varanda, Helena apareceu segurando um livro velho nas mãos, com a capa desgastada e as páginas amareladas pelo tempo. Ela parou na frente de Adriana e perguntou com uma voz ainda tímida, mas menos distante do que antes: "Você sabe ler histórias?" Adriana largou o regador e limpou as mãos na roupa antes de responder com um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. "Sei sim. Você quer que eu leia para você?" Helena assentiu e se sentou no degrau da varanda, abrindo espaço para que Adriana se sentasse ao lado dela. Era a primeira vez que a menina pedia algo diretamente, e aquilo fez o coração de Adriana se encher de uma alegria misturada com responsabilidade, porque sabia que aquele era um momento importante que não podia ser desperdiçado. Adriana leu a história com calma, fazendo vozes diferentes para os personagens e parando de vez em quando para explicar alguma palavra mais difícil ou para perguntar o que Helena achava que ia acontecer na próxima página. A menina ouvia atenta, com os olhos grudados nas ilustrações coloridas do livro, que mostravam um mundo de fantasia muito diferente da realidade dura que ela conhecia. De vez em quando, Helena fazia perguntas sobre o que ia acontecer a seguir ou apontava para algum desenho, pedindo para Adriana explicar melhor aquele detalhe. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquela casa, Adriana sentiu que estava realmente fazendo diferença na vida daquelas crianças. Quando a história terminou, Helena ficou sentada por mais alguns segundos olhando para a última página, como se não quisesse que aquele momento acabasse antes de levantar e dizer baixinho, mas com sinceridade: "Obrigada, gostei muito." Adriana segurou a mão dela de leve antes que ela saísse. "Sempre que você quiser, eu leio de novo. Pode vir me chamar a qualquer hora que eu vou parar o que estiver fazendo." A menina assentiu e entrou correndo na casa. Mas Adriana percebeu que pela primeira vez, desde que tinha chegado ali, Helena parecia um pouco mais leve, um pouco mais parecida com uma criança de verdade, e não com uma versão pequena de alguém carregando um peso que não deveria carregar. Naquela noite, durante o jantar, Laura olhou para Adriana pela primeira vez diretamente nos olhos, sem desviar o olhar, e perguntou com uma voz quase inaudível, mas cheia de esperança: "Você também lê história para mim?" Adriana sorriu e respondeu sem hesitar, colocando mais comida no prato da menina: "Claro que sim. Depois do jantar eu leio para vocês duas, se quiserem. Podemos escolher um livro bem legal que tenha princesas ou animais, ou o que vocês gostarem mais." O rosto de Laura se iluminou com um sorriso tímido, que transformou completamente a expressão dela e Roberto, que estava sentado na cabeceira da mesa, observando tudo aquilo. Sentiu um nó na garganta, porque fazia tanto tempo que não via as filhas demonstrando interesse em algo além da própria dor,
que ele já tinha começado a achar que elas nunca mais voltariam a ser as mesmas. A partir daquele dia, a rotina mudou completamente, porque todas as noites depois do jantar, as três se reuniam na sala e Adriana lia histórias enquanto as meninas se sentavam uma de cada lado dela no sofá grande, que antes ficava vazio e coberto de poeira. Às vezes, Roberto também descia e ficava parado na porta, observando aquela cena com uma expressão que misturava gratidão e tristeza, porque via as filhas voltando aos poucos para a vida, mas ao mesmo tempo, aquilo o lembrava de tudo que elas tinham perdido e de como a esposa costumava fazer a mesma coisa antes de dormir. Adriana começou a perceber pequenos detalhes sobre cada uma delas, que antes passavam despercebidos quando elas ainda estavam fechadas em si mesmas. Helena era mais séria e responsável, sempre tentando cuidar da irmã menor, mesmo quando não era necessário, e carregava uma culpa silenciosa por não ter conseguido impedir o acidente que tirou a mãe delas, mesmo sabendo que não havia nada que ela pudesse ter feito. A menina acordava no meio da noite gritando com pesadelos, onde ela via tudo acontecendo de novo e de novo, sem poder fazer nada para mudar o final. E Adriana começou a deixar a porta do próprio quarto entreaberta para ouvir quando isso acontecia, e poder correr até o quarto das meninas para acalmar Helena antes que ela acordasse a irmã também. Já Laura era mais sensível e chorava escondida todas as noites, mas durante o dia fingia estar bem para não preocupar ninguém. Ela tinha o hábito de conversar sozinha no quarto, como se a mãe ainda estivesse ali ouvindo, e contava para ela tudo o que tinha acontecido durante o dia, desde as coisas boas até as ruins. Adriana descobriu isso uma noite quando passou pelo quarto delas para ver se estava tudo bem e ouviu a voz baixinha de Laura falando sobre como tinha aprendido uma música nova na escola e como gostaria que a mãe estivesse ali para ouvir ela cantar. Adriana não forçava conversas sobre a mãe delas, mas deixava claro que estava ali para ouvir sempre que elas quisessem falar. E aos poucos as meninas começaram a se abrir, contando memórias pequenas que guardavam com carinho, como a vez que a mãe tinha feito um bolo enorme de chocolate para o aniversário de Helena, e tinha deixado as duas ajudarem a decorar com confeitos coloridos que ficaram espalhados pela cozinha inteira, ou a vez que elas tinham ido para a cidade fazer compras e a mãe tinha comprado vestidos iguais para as duas, mesmo o pai dizendo que era desperdício de dinheiro. Ela queria que as filhas se sentissem especiais e bonitas, e não se importava se aquilo custava um pouco mais do que deveria. Cada história era contada com uma mistura de alegria e tristeza, porque lembrar era bom, mas também doía muito. E Adriana aprendeu a apenas ouvir, sem tentar consertar ou diminuir a dor delas, porque sabia que, às vezes, a única coisa que uma pessoa precisa é de alguém que escute de verdade, sem julgar ou tentar apressar o processo de cura. Uma manhã, Adriana acordou sentindo uma dor aguda nas costas que irradiava para a barriga e soube imediatamente que algo estava diferente. Ela tentou levantar da cama, mas as pernas não obedeciam direito e o mundo girou ao redor, fazendo ela se segurar no criado mudo para não cair no chão. Ela conseguiu chegar até a porta do quarto, cambaleando e apoiando-se na parede, e gritou pelo nome de Roberto, que estava se preparando para sair para o campo, quando ouviu o chamado desesperado vindo do andar de cima. Ele subiu a escada correndo, pulando 2 degraus de cada vez, e encontrou Adriana pálida como papel, segurando a barriga com as 2 mãos e com o rosto contorcido de dor. "O bebê está vindo. Eu acho que está vindo agora e é muito cedo ainda. Alguma coisa está errada." Roberto não perdeu tempo e ajudou ela a descer a escada devagar, segurando firme para que ela não caísse, enquanto gritava para Helena cuidar da irmã e não sair de casa até ele voltar. A menina apareceu no corredor com os olhos arregalados de medo, mas assentiu e pegou Laura pela mão, levando ela de volta para o quarto. Roberto colocou Adriana no carro com cuidado e saiu em disparada pela estrada de terra em direção à cidade onde ficava o hospital mais próximo, que ficava a quase 1 hora de distância, se tudo corresse bem. Mas podia demorar ainda mais se encontrassem algum problema no caminho. Adriana segurava firme no banco, tentando controlar a respiração da forma que tinha visto outras mulheres fazerem, mas a dor era tão intensa que ela mal conseguia pensar em outra coisa.
As contrações ficavam cada vez mais fortes e mais próximas umas das outras. E ela tinha medo de não chegar a tempo e de que algo desse errado, porque já tinha ouvido tantas histórias de mulheres que tiveram complicações graves no parto ou que perderam os bebês no caminho. Aguenta firme, a gente já está quase lá. Você vai ficar bem e o bebê também, dizia Roberto tentando soar confiante. Mas a verdade é que ele estava apavorado e dirigia com as mãos suadas, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A estrada de terra estava cheia de buracos, e cada solavanco fazia Adriana gemer de dor. Ela olhava pela janela, vendo as árvores passarem rápido demais, e rezava baixinho para que tudo desse certo, porque não podia perder aquele bebê, que era a única coisa boa que tinha acontecido na vida dela nos últimos tempos. Roberto dirigia rápido demais para o estado da estrada, mas não diminuía a velocidade, porque sabia que cada minuto contava e que a vida de Adriana e do bebê dependia de chegarem ao hospital o mais rápido possível. Ele olhava para ela de vez em quando e via o rosto dela ficando cada vez mais pálido e os lábios perdendo a cor. Respira fundo, conta até 10 e solta o ar devagar. Você consegue? Ele tentava acalmá-la, dizendo que estava tudo bem e que logo eles chegariam. Mas a verdade é que ele também estava com medo, porque não podia perder mais ninguém. Não depois de tudo que já tinha passado com a perda da esposa e com o sofrimento das filhas. Eles chegaram ao hospital quando Adriana já mal conseguia falar de tanta dor e o corpo inteiro estava tremendo. Roberto parou o carro na porta da emergência e gritou pedindo ajuda antes mesmo de desligar o motor. Os enfermeiros vieram correndo com uma maca e colocaram Adriana nela com cuidado, antes de levá-la imediatamente para a sala de parto, enquanto faziam várias perguntas sobre quando as contrações tinham começado e se ela tinha perdido líquido ou sangue no caminho. Roberto tentou responder tudo, mas estava tão nervoso que as palavras saíam embaralhadas. Ele ficou na sala de espera andando, de um lado para o outro, sem conseguir se acalmar, enquanto o tempo parecia ter parado completamente. Cada minuto durava uma eternidade, e ele pensava nas filhas que tinham ficado sozinhas em casa, provavelmente com medo e confusas, sem entender o que estava acontecendo. Pensava em Adriana, que estava ali lutando para trazer uma vida ao mundo sem ter ninguém além dele para apoiá-la naquele momento. Sem mãe, sem irmã, sem amiga. Ninguém que pudesse segurar a mão dela e dizer que tudo ia ficar bem. As horas se arrastaram como dias, e Roberto já estava começando a entrar em pânico quando finalmente uma enfermeira saiu da sala com um avental branco manchado e chamou o nome dele. Ele sentiu o coração disparar e se preparou para o pior, imaginando que algo tinha dado errado e que ele teria que dar a notícia terrível para as meninas. Mas a mulher estava sorrindo, e aquele sorriso foi a coisa mais bonita que ele viu naquele dia. É uma menina e as duas estão bem. Foi um parto difícil, mas elas são fortes e vão se recuperar. Roberto sentiu as pernas fraquejarem de alívio e teve que se apoiar na parede para não cair. Ele pediu para ver Adriana e foi levado até um quarto pequeno no final do corredor, onde ela estava deitada na cama, segurando um embrulho de panos brancos nos braços. Adriana estava exausta e tinha o cabelo grudado na testa de tanto suor, mas sorria de um jeito que Roberto nunca tinha visto antes. Era um sorriso de pura felicidade, misturado com alívio e uma ternura que transformava completamente o rosto dela. Ela é perfeita, disse Adriana com a voz embargada, olhando para a filha recém-nascida que tinha os olhos fechados e a pele avermelhada de quem acabou de chegar ao mundo. Os dedinhos pequenos se mexiam devagar e a boquinha fazia movimentos como se estivesse procurando algo. Roberto se aproximou devagar e olhou para o bebê, sentindo uma emoção estranha que não conseguia nomear. Era uma mistura de felicidade por ver aquela criança saudável e uma pontada de tristeza por lembrar do dia em que suas próprias filhas nasceram e a esposa estava ali ao lado dele, radiante e cheia de planos para o futuro que nunca se realizaram. Como você vai chamá-la? Perguntou ele baixinho, sem tirar os olhos daquela criaturinha minúscula que parecia tão frágil. Adriana pensou por um momento, acariciando de leve o rostinho da bebê, e respondeu: Clara. Eu sempre gostei desse nome e acho que combina com ela. Significa brilhante, e é isso que eu quero que ela seja. Roberto assentiu
e tocou de leve na mãozinha pequena da bebê, que se mexeu em resposta, apertando o dedo dele com uma força surpreendente para algo tão pequeno. Clara é um nome bonito. Ela vai crescer forte e vai ter uma vida boa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio, apenas observando aquela vida nova, que tinha chegado contra todas as probabilidades e que representava um recomeço para Adriana e talvez também para todos eles. Adriana teve que ficar internada por 2 dias, porque estava muito fraca e precisava de repouso antes de voltar para casa. Os médicos disseram que ela tinha perdido muito sangue durante o parto e que precisava se recuperar antes de fazer qualquer esforço. Roberto voltou para a fazenda para buscar roupas limpas para ela e para explicar tudo para as meninas, que ficaram ansiosas, querendo saber se Adriana estava bem e quando ela voltaria para casa. Ele encontrou as duas sentadas na sala, esperando notícias. E quando contou que estava tudo bem e que tinha nascido uma irmãzinha nova, o rosto dela se iluminou. Helena fez várias perguntas sobre o bebê, querendo saber como ela era, se já tinha cabelo e se chorava muito. Laura quis saber se poderia segurá-la quando eles chegassem e se o bebê ia dormir no quarto delas. Era a primeira vez que as duas demonstravam interesse real em algo além da própria dor, e Roberto sentiu que aquele era mais um sinal de que as coisas estavam mudando para melhor, que a chegada de Clara estava trazendo uma luz nova para aquela casa que tinha ficado escura por tempo demais. Quando Adriana finalmente recebeu alta e voltou para a fazenda com Clara nos braços, as meninas estavam esperando na varanda, vestindo as roupas mais bonitas que tinham. Helena segurava um buquê de flores silvestres que tinha colhido no campo atrás da casa e tinha amarrado com um pedaço de fita vermelha que encontrou em uma gaveta. Laura tinha feito um desenho colorido com lápis de cor, mostrando uma mulher segurando um bebê cercada de flores e corações. Ela tinha caprichado em cada detalhe, e o desenho estava torto, mas cheio de amor. Adriana desceu do carro devagar, ainda sentindo dores no corpo todo, mas com o coração transbordando de gratidão, porque naquele momento ela percebeu que não estava mais sozinha e que aquelas pessoas tinham se tornado sua família, mesmo sem laços de sangue. Elas a tinham acolhido quando ela não tinha nada e agora estavam ali recebendo sua filha como se fosse parte delas também. Ela é tão pequena, sussurrou Helena, se aproximando devagar para olhar o bebê que dormia profundamente enrolado em uma manta azul clara. Posso tocar? Adriana assentiu e abaixou um pouco para que a menina pudesse acariciar a cabecinha da Clara, que tinha alguns fios de cabelo escuro. Laura também se aproximou e ficou na ponta dos pés, tentando ver melhor. Seus olhos brilhavam de curiosidade e encantamento, como se aquele bebê fosse a coisa mais mágica que ela já tinha visto na vida. As primeiras semanas com Clara foram desafiadoras porque o bebê acordava várias vezes durante a noite, chorando de fome, e Adriana mal conseguia dormir mais do que 2 horas seguidas. Ela tinha medo de não estar fazendo tudo certo, porque nunca tinha cuidado de um recém-nascido antes, e cada choro parecia um sinal de que algo estava errado. Clara chorava quando estava com fome, chorava quando a fralda estava suja, chorava quando tinha frio ou calor demais, e às vezes chorava sem motivo aparente, deixando Adriana desesperada, tentando descobrir o que fazer. Roberto ajudava quando podia, trazendo água fresca e verificando se ela precisava de alguma coisa. Às vezes, ele pegava o bebê no colo e andava pela casa ninando ela enquanto Adriana tomava banho ou comia algo rápido. Helena também se ofereceu para ajudar e ficava ao lado de Adriana, observando como ela trocava as fraldas e ninava a irmãzinha para dormir. A menina aprendeu rápido e logo já conseguia fazer algumas coisas sozinha, como esquentar a mamadeira ou dobrar as roupinhas limpas do bebê. Laura tinha ciúmes no começo porque achava que Adriana não teria mais tempo para ela e que a irmãzinha tinha roubado toda a atenção. Ela ficava emburrada no canto e se recusava a ajudar em qualquer coisa relacionada ao bebê. Adriana percebeu o comportamento de Laura e conversou com ela, explicando que havia espaço para todos no coração dela e que um bebê na casa não significava que ela seria esquecida ou amada menos. Ela pediu para Laura ajudar com pequenas tarefas, como buscar as fraldas ou segurar a chupeta. E aos poucos, a menina foi entendendo que podia fazer parte daquilo também.
Uma noite, enquanto Adriana embalava Clara no colo, tentando fazer ela dormir depois de uma crise de choro que durou quase 1 hora, Helena entrou no quarto sem fazer barulho e se sentou na cama, observando as duas com uma expressão serena. "Você é uma mãe boa", disse a menina com uma simplicidade que carregava um peso enorme e que mostrava o quanto ela tinha observado e aprendido naqueles meses. Adriana olhou para ela com os olhos marejados, porque aquelas palavras significavam mais do que qualquer elogio que ela poderia ter recebido. Significavam que ela tinha conseguido conquistar a confiança daquela criança que tinha passado por tanto sofrimento. "Obrigada, Helena. Isso significa muito para mim. Eu tento fazer o meu melhor, mesmo quando não sei direito o que estou fazendo." Os meses foram passando e a rotina da casa foi se ajustando para acomodar a presença de Clara, que crescia rápido e já começava a sorrir quando via rostos conhecidos. Ela ria quando Roberto fazia caretas engraçadas e se acalmava imediatamente quando ouvia a voz de Adriana cantando baixinho. As meninas disputavam quem ia segurar ela primeiro quando Adriana terminava de amamentar, e faziam questão de ajudar em tudo, desde trocar fraldas até cantar músicas de ninar que tinham aprendido quando eram pequenas. Elas inventavam histórias para contar para a irmãzinha e às vezes brigavam, porque cada uma queria ficar mais tempo com o bebê no colo. Roberto observava tudo aquilo com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A casa que antes era silenciosa e carregada de tristeza, agora estava cheia de vida e de barulho de criança. Ele via as filhas rindo de novo, e aquilo valia mais do que qualquer coisa no mundo. Ele via Helena brincando com Laura no jardim e ouvindo as duas gritarem de alegria quando encontravam uma borboleta ou quando conseguiam fazer o balanço ir mais alto. Coisas simples que antes eram comuns, mas que tinham desaparecido completamente depois do acidente. Uma tarde, ele chamou Adriana para conversar enquanto as meninas brincavam lá fora no jardim com Clara, deitada em um cobertor sob a sombra de uma árvore. O sol estava começando a se pôr e tingindo o céu de laranja e rosa, criando uma atmosfera quase irreal de tão bonita. Ele parecia sério, e Adriana sentiu o estômago apertar com medo de que ele fosse dizer que não precisava mais dela, agora que as meninas estavam melhores e que Clara já tinha nascido. Que talvez fosse hora dela procurar outro lugar para morar e seguir em frente com a própria vida. "Eu preciso falar uma coisa com você e é importante", começou Roberto, sentando na cadeira da varanda e fazendo um gesto para que ela se sentasse também na cadeira ao lado. Adriana se sentou devagar com o coração acelerado e esperou o que viria a seguir, tentando se preparar mentalmente para ouvir que teria que ir embora. Ela olhou para as meninas brincando no jardim e sentiu uma tristeza profunda só de pensar em se separar delas. "Eu sei que quando a gente fez esse acordo, foi só por necessidade. Você precisava de um lugar e eu precisava de ajuda com as meninas. A gente não se conhecia e foi tudo muito rápido, mas as coisas mudaram muito desde aquele dia na estrada." Adriana prendeu a respiração, esperando o resto da frase que podia mudar tudo de novo, e Roberto continuou olhando diretamente nos olhos dela, com uma intensidade que ela não tinha visto antes. "Eu queria saber se você pensa em ficar de verdade, não só até a Clara crescer, mas para sempre. Você trouxe vida de volta para essa casa e para as minhas filhas. E eu não consigo mais imaginar como seria aqui sem você. As meninas te amam e eu também te considero parte da família agora." As palavras saíram rápidas, como se ele tivesse ensaiado várias vezes, mas ainda assim estivesse com medo da resposta. Adriana sentiu os olhos encherem de lágrimas, porque aquilo era tudo que ela tinha pedido em silêncio todas as noites antes de dormir, mas nunca imaginou que realmente aconteceria. "Eu quero ficar. Não tenho nenhum outro lugar no mundo onde eu preferia estar do que aqui com vocês. Mas eu não quero ser só a empregada ou alguém que está aqui por caridade. Eu quero realmente fazer parte disso tudo." Roberto sorriu, e pela primeira vez desde que tinham se conhecido, ele pareceu completamente relaxado, como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. "Você nunca foi apenas a empregada. Desde o começo, você foi muito mais do que isso. E eu acho que todo mundo aqui sabe disso, menos você. Então está decidido. Você fica e a gente vai fazer isso funcionar como uma família de verdade." Os meses seguintes foram os mais felizes que Adriana tinha vivido em toda a sua vida.
Ela acordava todos os dias com um propósito claro e com pessoas que se importavam com ela de verdade. Não porque tinham obrigação, mas porque realmente gostavam de tê-la por perto. Clara estava crescendo rápido e já conseguia sentar sozinha e balbuciar sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Ela ria alto quando as irmãs faziam cócegas nela e chorava sempre que Adriana saía do campo de visão dela. Helena e Laura tinham voltado completamente a ser crianças normais que brincavam e brigavam e faziam bagunça pela casa toda. Elas voltaram a estudar direito e traziam notas boas que penduravam orgulhosas na geladeira. A casa estava sempre cheia de barulho, de conversa, de risada, de música tocando no rádio velho da cozinha. Roberto contratou mais ajuda para o campo para poder passar mais tempo em casa e às vezes ele ficava sentado na varanda apenas, observando as filhas brincarem com um sorriso no rosto que mostrava o quanto ele estava grato por tudo ter se encaixado daquela forma. Uma manhã, Helena acordou mais cedo que o normal e desceu para a cozinha, onde encontrou Adriana preparando o café da manhã com Clara amarrada nas costas em um pano, porque a bebê não queria ficar no berço. A menina se aproximou devagar e ficou parada na porta, observando aquela cena que tinha se tornado tão comum, mas que ainda carregava algo especial. "Posso te fazer uma pergunta?", disse Helena com uma voz séria demais para uma criança de 8 anos. Adriana se virou e assentiu enquanto mexia os ovos na frigideira. "Claro, pode perguntar qualquer coisa." Helena mordeu o lábio inferior, como sempre fazia quando estava nervosa, e juntou coragem para falar. "A gente pode te chamar de mãe. Eu sei que você não é a nossa mãe de verdade, e a gente nunca vai esquecer dela, mas você cuida da gente e está sempre aqui, e eu não sei como mais te chamar." Adriana sentiu o coração apertar com aquela pergunta, porque entendia o peso que ela carregava. Ela desligou o fogo e se abaixou para ficar na altura de Helena, mesmo com Clara ainda nas costas, fazendo a posição pouco desconfortável. "Eu ficaria muito honrada se vocês me chamassem assim. Eu nunca vou tentar tomar o lugar da sua mãe, porque ninguém pode fazer isso. Mas eu prometo que vou amar vocês como se fossem minhas filhas de sangue e vou estar aqui para tudo que vocês precisarem." Helena abraçou Adriana com força e pela primeira vez em meses chorou de verdade, soluçando alto e deixando toda aquela dor guardada finalmente sair. Ela chorou pela mãe que tinha perdido, pela vida que tinha mudado tão rápido, pelo medo que tinha sentido de ficar sozinha e também de alívio por ter encontrado alguém que preenchia pelo menos parte daquele vazio enorme. E assim, entre lágrimas de dor e de alegria, aquela família se completou de uma forma inesperada, mas verdadeira. Adriana e Roberto continuaram criando as meninas juntos, e com o tempo, o amor entre eles cresceu, até que decidiram se casar e oficializar aquela união que já existia no coração de todos. Clara cresceu cercada de irmãs que a amavam e de pais que lhe deram tudo o que ela precisava para ser feliz. E sempre que alguém perguntava como aquela família tinha se formado, eles contavam com orgulho a história de um encontro improvável em uma estrada empoeirada que mudou para sempre a vida de todos eles. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Adriana, Helena, Laura e Clara tenha tocado seus corações profundamente. Às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, mas é nesses momentos que as conexões mais verdadeiras nascem. Se você se emocionou com essa narrativa sobre família, amor e recomeço, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais histórias inspiradoras como essa. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like se essa história tocou seu coração e compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que celebram a força do amor e da esperança. Até a próxima história.